Muito bem, nós vamos conversar agora com o presidente da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso. A indústria de máquinas e equipamentos que é um balizador aí do investimento nacional, já que produz os bens de capital. Veloso, muito boa tarde. Boa tarde, como vai, Marcelo? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Veloso. Vocês fizeram a divulgação, né, do balanço da ABIMAQ com boas informações nesse bimestre. Agora, Veloso, você acredita que esse momento mais agudo da pandemia, toda essa movimentação e até a falta de movimentação, a paralisação de setores como têxtil, as montadoras de veículos, a partir de agora o setor pode enfrentar dificuldades? Olha, o setor de máquinas e equipamentos ele está indo muito bem, né? Como a gente tem divulgado, né? Nós, ano passado, tivemos um crescimento de 5%. No entanto, no mercado interno, o crescimento foi de 10%, que foi quem puxou, né? E a exportação foi muito mal. Aí, no total, foi 5%. Esse ano, começamos bem de novo. Nos primeiros 2 meses, nós estamos com um crescimento de 9,3% na receita líquida do setor, só que no mercado interno, 17,5%. Pelo que a gente tem visto do que está puxando esse investimento, ele tem a ver pouco com bens de consumo duráveis e eles têm muito mais a ver com a agricultura. Então, não acreditamos que a agricultura vai parar de puxar. A agricultura, ela realmente são crescimentos expressivos. No primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, nós vendemos para o setor agrícola 55% mais que no mesmo período do ano passado. Outro que está puxando é infraestrutura, principalmente máquinas rodoviárias, aquelas máquinas amarelas que a gente vê construindo estradas, que não servem somente para construir estradas. Então, a infraestrutura está indo muito bem e também não acredito que isso vai ser influenciado com a crise de consumo. Outro setor que vai muito bem é o setor ligado à alimentação. E alimentação, as pessoas precisam comer, né? Então, máquinas para alimentos, máquinas para o setor farmacêutico e também máquinas para embalagem, né? Tudo que se movimenta, desde uma roupa, um alimento, um remédio, tudo tem embalagem, né? Então, o setor de embalagem também está indo muito bem. Então, eu diria para você, Marcelo, que nós continuamos otimistas, porque os setores que estão crescendo, eles têm menos a ver com aqueles primeiros setores que vão entrar em crise, que são setores de bens de consumo durável. No nosso caso, a gente está indo bem na agricultura, infraestrutura e bens de consumo não durável. Exatamente impressionante, né, o desempenho agrícola brasileiro, mesmo na pandemia, desde o início lá em 2020, ótimos desempenhos e também o mercado internacional com uma demanda altíssima, inclusive isso se refletiu até nos preços mais altos aqui no Brasil. Agora, Veloso, em relação aí aos investimentos, né, o setor é um balizador desses investimentos, então você acredita que, inclusive também em razão da vacinação, de uma expectativa até mais positiva, poderemos ter um ano melhor? Mas enquanto isso, né, o que o Congresso deve fazer ao longo da pandemia? Claro, a prioridade é cuidar da pandemia, mas também nas decisões legislativas em relação ao país. Os investimentos vão indo bem, Marcelo, mas a gente tem que perceber também que a base é baixa. O Brasil ficou muito tempo com investimento muito pequeno, 5, 6 anos, com investimento em torno de 15% do PIB, o que é irrisório. O Brasil tinha que estar investindo 24% do PIB. Então, o que faz? Muito tempo sem investir, a base vai caindo. Aí fica uma base pequena. Veloso, quando a gente cresce... Veloso, Oi. eu convido o senhor para acompanhar conosco o presidente Jair Bolsonaro, que fala nesse momento. Nós já retornamos, então, à nossa entrevista. Vamos ouvi-lo. De que o vírus é grave, mas seus efeitos têm como ser combatidos. E mais ainda, naquele município, com toda certeza, e mais também, e alguns estados também, o médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente. Total. E esse é o dever do médico. É uma obrigação e um direito dele. Não tem um remédio específico, ele trata da melhor maneira possível. Por isso, os índices foram lá para baixo. Mas o momento aqui é de satisfação, fazendo algumas pessoas felizes por intermédio de ações do nosso governo. Agradeço a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse projeto, em especial o Pedro da Caixa e nosso ministro
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que tem trabalhado também muito nessa questão. Obrigado a todos. O governador tem parceria com o governador Ibanez também aqui, do Distrito Federal. Então, nosso muito obrigado a todos e até uma nova entrega, se Deus quiser. Acompanhamos então o presidente Jair Bolsonaro no programa Casa Verde e Amarela, antiga Minha Casa Minha Vida. E Veloso, falando sobre justamente sobre esse projeto, né? Inclusive nós tivemos contato com o Secov e vai muito bem o setor imobiliário também, né, Veloso? É um setor que acaba demandando aí também as indústrias da BIMAC, né? É verdade. Principalmente o setor habitacional, como você falou, né? A gente sente ainda que na área comercial ainda temos um problema, existem muitos imóveis vazios, então o investimento é menor. No entanto, a grande deficiência do Brasil, o grande déficit, está em imóveis habitacionais como esse que o presidente acaba de inaugurar. E esse setor realmente ele vai muito bem, porque ele tem suas verbas destinadas, o projeto vem sendo cumprido pelo ministro Rogério Marinho, agora entregue pelo presidente da República, e realmente é um setor que vem apresentando números bastante positivos. Sem dúvida, né? Inclusive, conversamos com o Secov recentemente, né? E é o principal setor que puxa, de fato, a Caixa obteve recorde, inclusive, nos financiamentos imobiliários, mesmo no ano da pandemia de 2020, e até bancos privados também. Agora, Veloso, até aproveitando esse gancho, em relação aos insumos, né? A gente sabe que a construção reclama da questão do aço, principalmente do preço, né? Nesse momento, há algum desabastecimento? Olha, Marcelo, os insumos nós estamos com problemas sérios desde setembro do ano passado, né? Quando a gente fala em desabastecimento, não é que está faltando o aço, e não é só o aço, tá? Nós estamos com problema com cobre, bronze, aço, alumínio, borracha, vidro e assim vai, né? Existe uma falta, a entrega da matéria-prima ela não vem na velocidade que costumava vir. Então, o que está acontecendo? Isso está dilatando os prazos de entregas de máquinas, mas não é só máquinas, são matérias-primas utilizadas em vários setores, como no automotivo, na construção de residências e assim por diante. Então, a indústria que utiliza essas matérias-primas, elas estão dilatando os seus prazos. Eu não tenho relatos de fábricas paradas no setor de máquinas ou de linhas de produção paradas em função do aço. Isso já aconteceu de forma, assim, aqui e acolá a gente recebe uma notícia, mas não é uma coisa que seja geral. O fato é que os nossos prazos tiveram que aumentar e os preços também. Por quê? Porque nós estamos vivendo no mundo agora um boom de commodities. Vamos pegar aqui as nossas commodities, né? Por exemplo, a soja e o milho dobraram de valor, né? O minério de ferro também batendo recordes de preço, o petróleo subindo de preço e assim por diante. Então, várias commodities, mundo afora, estão subindo de preço. O mundo está voltando a ter um booming de commodities como tivemos lá em 2003, que durou de 2003 a 2007. O Brasil surfou naquela onda e deve surfar novamente nesta onda, que economistas preveem que deve ir de 2021, este ano, até aproximadamente 2025, 2024, 2025. Uma alta de preços de commodities. Então, essas commodities que têm seus preços cotados em dólar, somado ao fato de que o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo depois da pandemia, valorização dos preços em dólar e desvalorização da nossa moeda, para quem adquire as matérias-primas no Brasil, os preços ficaram muito altos. Então, no caso do aço, não diria que há desabastecimento, mas os prazos foram dilatados. Quando a gente compra o aço na usina, ele subiu de preço em média de 50% a 58%, desde o início de 2020. Mas quando a gente vai comprar na rede distribuidora, que a maioria das empresas compram volumes menores e compram no distribuidor, ele subiu de 60% em alguns casos até 100%. Então existe sim uma inflação perigosa de matérias-primas e principalmente aquelas que têm sua conta, o seu preço
a sua cotação dolarizada. Consumidor que está nos acompanhando, imagina quem vai pagar essa conta, né, Veloso? Isso vai chegar lá na ponta, né? Então, só para explicar para o seu ouvinte, Marcelo, é o seguinte, vamos pegar o caso de uma máquina, né? Uma máquina, o aço, que é o principal matéria-prima dessa máquina, desculpa, ele, em média, é de 5 a 7% no custo total da máquina. Então, vamos dizer que dobrou, né? Essa máquina vai ficar 5% mais cara, fazendo uma conta simples, né? Subiu 100% o aço, a máquina vai ficar 5 a 6% mais caro, né? Tanto é que no IPA da Fundação Getúlio Vargas, que é o índice de preços, a matéria-prima nossa subiu 75%, mas as máquinas, no mesmo período, subiram 16%. Então, não é um repasse direto. Bom, aí isso o consumidor só vai ver lá na frente. Vamos dizer, uma máquina que vai fabricar tecidos, por exemplo. Lá no tecido, o consumidor vai ter um reflexo muito pequeno quando a gente sai lá da matéria-prima. Nós que estamos no meio das cadeias, temos um impacto muito grande, mas lá na ponta, no consumidor final, os impactos vão diminuindo. Nós agradecemos então a participação do presidente da ABIMAQ, José Veloso, conversando conosco sobre a movimentação da indústria de máquinas e equipamentos, os bens de capital aí que sinalizam até o momento aí um bom sinal para o Brasil em 2021, apesar da pandemia e esse momento mais crítico. Veloso, muito obrigado, um prazer tê-lo conosco aqui. Boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, Marcelo, sempre um prazer falar com seus ouvintes aí da Jovem Pan.